Boa noite. Boa noite a todos. Como vão? Vamos começar mais uma noite aqui. Como estão vocês, gente? Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ei, Renata. Boa noite. Eita, Tudo boa tá noite. jóia, Renata? Boa noite. Tudo bem com Ei, você? tudo bom, graças a Deus. Então, quero dar aqui início. Boa noite para os meus alunos. Estou vendo aqui, o pessoal está entrando. Meu pessoal da biologia, boa noite para vocês, saudades. Meu pessoal da físio, segundo e terceiro períodos, saudade de vocês, viu? Saudade daquele calor humano, daquelas conversas, né? Afinal de contas, aqui eu tenho que ficar pedindo para vocês falarem, né? E ali na sala de aula, todo muito intenso, ó. Sejam bem-vindos, vamos iniciar nossa noite, tá? Então, enfim, muito bom ter todos vocês aí, tá certo? Então vamos. Olhem só, eu vou fazer, né, a observação de sempre, chamando a atenção de vocês, que a princípio fiquem com o microfone desligado, né, para interferir aquele barulho que às vezes possa incomodar e atrapalhar ali na aula, tá? Mas sempre podem participar, podem fazer as perguntas, né? O bom é quando vocês participam, fica muito mais gostoso, muito melhor, tá bom? Eu vou falar para vocês como que eu organizei aqui a nossa noite hoje. Nós temos um restinho dessa unidade 3, que é falar sobre imunização, tá? Aí eu também vou colocar para vocês umas perguntinhas que ficaram faltando semana passada, porque são referentes principalmente sobre a imunização. E vamos a início, tá? A nossa unidade 4, que é dentro da oncologia, certo? E no final eu também tenho outras perguntinhas. Afinal de contas, a gente combinou em fazer isso no sentido de ajudá-los, né, a fixar o conteúdo, a eventualmente também uma maneira que eu particularmente tenho achado que tem sido bom, porque muitas das vezes vocês também ficam muito caladinhos, né? E aí, na hora que eu coloco uma pergunta, eu tenho uma oportunidade de vocês participarem, às vezes de dar algum tipo de comentário, de pergunta, tá bom? Então, eu estou fazendo assim, vou trabalhar dessa maneira aqui hoje, inclusive com 2 momentos, porque eu acho interessante a gente finalizar o assunto, trabalhar com essas perguntas, né? Porque vem organizado por assunto, acho melhor, tá bom? Então, até mesmo para vocês depois, lá no AVA, o material fica todo postado, vocês têm a oportunidade de acesso e têm a oportunidade ali de observar o material, tá certo? Uma outra coisa que eu venho falando, por favor, não se esqueçam, a entrega dos estudos dirigidos, né, das unidades 3 e 4, é até no máximo agora dia 25, né? Então, não se esqueça em relação a isso, tá? De me enviar via e-mail. Então, não deixem de encaminhar a atividade, tá certo? Já tem recebido, vários de vocês já me encaminhou, né? Eu sempre dou retorno, mas ainda assim, né? Tem uma turma aí que não me encaminhou. Então, não deixem, né? Fiquem atentos em relação ao prazo, tá? É manuscrito, mandem um único e-mail, por gentileza, e não se esqueçam, de uma maneira geral, às vezes as pessoas esquecem muito de que colocar seu nome completo, por favor, no corpo ali no corpo, né, da atividade, o seu nome completo e também a indicação do seu período, tá? Enfim, deixa eu ver aqui que eu vi receber um e-mail aqui. Isso, valeu, obrigada. Isso mesmo, viu, Gabriel? Exatamente, as unidades 3 e 4, né, para entrega, isso mesmo. Obrigada, viu, Gabriel? Vi aqui a sua mensagem no WhatsApp. Isso mesmo, isso é bom que ajuda todo mundo a recordar e não, tá? Não perder em termos de prazo, tá certo? Então tá.
Então, vamos dar prosseguimento, olhem só para chamar a atenção de vocês, né? Nós estávamos falando aqui na unidade 3, nós trabalhamos com o processo, né? Tanto ali do processo de inflamação, processo inflamatório, o processo de imunidade, tá? E agora nós vamos finalizar, que foi o último assunto e que ficou pendente da semana passada, tá? Que é a imunização. Bem, vocês vão ver, a gente sabe, a gente trabalha tanto com isso, fala tanto, né? Processo de imunização aqui no nosso país, o Brasil, ele apresenta um programa nacional de imunização que é um dos mais eficientes no mundo inteiro, tá? Isso até chama atenção porque a gente sabe das nossas mazelas, das nossas dificuldades, mas o fato é que o nosso processo de imunização é um processo que ele atende de uma maneira geral, né? Ainda é considerado um processo muito bom, tá? A gente chama a atenção sempre no sentido de esclarecer a população da importância desse processo, né? E que nós sabemos que a âmbito mundial tem havido muitas discussões a esse respeito e várias pessoas às vezes não têm utilizado desse processo, um processo tão importante na prevenção e controle de tantos agentes, né, infecciosos. Então, é fundamental. E em que se baseia esse processo de imunização? Né? Baseia-se justamente no que a gente tem trabalhado, que é propiciar o nosso organismo a montar um mecanismo, né, de resposta imunológica para nos defender de diferentes agentes, tá certo? E nós vamos ver que existem dois tipos clássicos de processos de imunização, tá? Nós vamos ver que é uma imunização passiva e ativa. Bem, o que é importante dentro desse contexto? Né? Que com o processo de imunização, eu sempre destaco isso, porque é muito comum, às vezes, as pessoas acharem que o fato de eu ser vacinada, que me vai fazer com que eu, de fato, não venha a ter de forma alguma aquela doença. Isso não é verdade, né, gente? Isso não é verdade. A imunização, ela é fundamental, mas ela baseia-se em que eu seja apresentada, né, a um determinado antígeno antes, né, previamente, de realmente ter contato com ele ali no dia a dia. Então, eu tenho contato com ele através de um processo de vacinação, e assim meu organismo possa montar um processo de defesa. Então, quando, porventura, a gente sempre espera, né? Quem dera a gente pudesse nunca encontrar ali, ou nunca se infectar, se encontrar no sentido de se infectar, né? Com agentes patogênicos, mas, de qualquer forma, a gente sabe que estamos sempre expostos, né? Então, isso significa que se uma vez eu entrar em contato com esse determinado antígeno, o meu organismo ele consegue montar um processo de defesa de uma maneira mais eficiente, que é aquilo que a gente tem trabalhado, né? Todo o processo de imunização, todo esse processo de defesa do nosso organismo frente a diferentes agentes patogênicos. E que aí, uma vez ele sendo mais eficiente, eu tenho, obviamente, menos chances de ter ali processos infecciosos mais intensos, ter um processo realmente mais que me leve, né, a prejuízos à minha saúde de uma maneira mais contundente. E principalmente evitar que eu venha a precisar de uma hospitalização ou até mesmo evoluir ali para um processo de morte. Então, a imunização em si, ela não me evita de forma alguma ter um processo de doença, mas ela me garante com que eu seja mais forte caso eu entre em contato com aquele agente. E, consequentemente, né, é o que a gente sempre deseja, que uma vez, se porventura a gente entrar em contato com algum tipo de agente patogênico, que nós possamos vencê-lo de uma maneira mais tranquila, sem tanta, né, comorbidade, tá bom? É importante, né, que uma vez uma vez sendo imunizados e ali em contato com esse agente, nosso organismo possa então agir de uma maneira mais eficiente, tá bom? É muito importante que todo esse processo de imunização
seja trabalhado com a população de uma maneira geral, né? E nós sabemos que o processo de imunização, ele ocorre muito ali em virtude, no dia a dia, destinado a grupos, né, que sejam mais suscetíveis. É importante também destacar isso, gente. Isso não é aleatório, não. Tá? Isso, a partir do momento que ocorre essa imunização e essas faixas etárias, né, das quais são destinadas aquele processo de vacinação, elas cumpram a meta, de uma maneira geral, todos nós estamos protegidos, né? Existe uma proteção de grupo, que é o que ocorre conosco. Nós sabemos, nós estamos vivenciando muito isso hoje. Quer queira ou não, tudo aquilo que eu faço por mim, né? Para garantir a minha saúde, mas acaba que o que eu faço também interfere nas outras pessoas, interfere naquelas pessoas que eu tenho convívio. Então, essa característica do que a gente faz, e no caso específico da imunização, ela também acaba conferindo de uma maneira positiva a proteção dos indivíduos, tá? Como eu falei com vocês, o processo de imunização, ele é classificado de dois processos bem clássicos, que é uma imunização ativa e uma imunização passiva. O que é essa imunização ativa? Né? Nós vamos ver que é um processo de imunidade que nós adquirimos, ele é uma via protetora e que ela é produzida por nós mesmos, né? Pelo nosso organismo, uma vez que ela é ativa, porque ela pressupõe que eu entrei em contato com o antígeno, tá? Agora, a imunização passiva, como o próprio nome seja sugestivo, eu tenho uma resposta protetora que ela é recebida de uma maneira passiva, ou seja, ela é uma maneira que me foi dada através, né, do uso do soro, do plasma, como a gente já até comentou anteriormente, de indivíduos já imunizados, tá? E aí, tanto a ativa como a passiva possam ser produzidas por vias naturais ou artificiais. Eu quero fazer a observação. Semana passada, a Ana Maria, ela me sugeriu, né, um vídeo que ela tinha visto no Domingo Espetacular. Eu vi, viu, Ana? Nem sei se ela incluiu aqui, deixa eu ver. Tá, acho que tá. Ei, Ana, eu vi, viu? Na verdade, eu peguei o vídeo, mas eu só vi ele, seria do programa inteiro, então não consegui pegar uma parte dele, né, que fosse só referente a esse processo. E por que eu falo disso para vocês? Porque nesse vídeo da Ana, depois se eu conseguir ele menorzinho, eu vou anexar para vocês lá no AVA e chama atenção. Porque ele é longo, assim, para a gente passar aqui, ele acaba ficando longo. E aí, se eu conseguir, eu posto lá e chamo a atenção de vocês, porque vale a pena. Por que disso? Porque ele trabalha com o processo, não necessariamente na produção de vacina, que nesse caso do vídeo não é o objetivo, mas ele utiliza-se muito ali, seria de uma terapêutica via passiva, que é o uso justamente de anticorpos, tá? Anticorpos monoclonais que foram extraídos ali a partir do soro de indivíduos positivos, né? Indivíduos que tiveram Covid-19 e que, obviamente, eles conseguiram vencer essa batalha. Então, eu queria te agradecer, tá, Ana? Eu vi e depois eu vou ver se eu consigo ele menorzinho para poder postar para o pessoal. E é importante nesse conceito, gente, chamando a atenção de vocês, porque tem muita coisa que hoje em dia que basta a gente ligar a televisão que a gente vai utilizar, né? Vai ter oportunidade de ouvir realmente ali programas falando, chamando atenção para esse processo que é a nossa meta, né? Que é o que todos nós desejamos nesse momento, que é verificar algum processo eficiente que nos confira uma tranquilidade maior aí de futuro, inclusive, né? Bem, alguém quer falar alguma coisa? Podem ficar à vontade. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Eu já perguntei, mas é que na hora que vocês ficam muito caladinhos, isso me dá uma insegurança tão grande, vocês não têm noção. Ah, então tá bom. Então tá. É porque qualquer coisa podem participar, podem perguntar, tá?
Bem, então aqui, como eu apresentei vocês, olhem só, eu venho colocando aquilo que eu falei anteriormente, né? Os dois processos clássicos. A imunização ativa, que ocorre a partir de um contato com o antígeno, né? Ele é ativo justamente porque eu entrei em contato com esse antígeno. E essa imunização ativa, ela pode ser, né? Até por aquela exposição clássica que a gente tem ali, porque eu acabei adquirindo um agente etiológico e desenvolvendo a doença, ou também possa ser ativa através de vacinação, tá? Ou passiva, onde que, na verdade, aí eu já recebo tudo pronto. Eu já recebo os anticorpos prontos, né? Por exemplo, foi como eu comentei com vocês, no caso desses indivíduos que eventualmente recebam ali soro, ou seja, os anticorpos já foram produzidos ou por outro indivíduo, né? Ou no caso, às vezes eles foram produzidos laboratorialmente, tá? Então, é justamente por isso que a gente chama atenção, que dentro desse aspecto de ativo ou passivo, eles ainda possam ser conferidos numa situação em que eles foram desenvolvidos, né, a partir de infecções clínicas ou vias artificiais, tá? Eu falei com vocês aqui uma clássica, e é por isso que a gente Professora, fala. Diga, diga, quem está falando? Natália. Ei, Natália, tudo jóia? Diga. Tô bem. Tá, Natália Antunes, agora eu tô vendo aqui. Diga, Isso. Natália, pode perguntar. Volta lá. O que é a G? Que você tá falando, explicando aqui a Ah, passiva? sim, a G, né, que aparece aqui, Natália, É isso, eu é quero saber o que é. antígeno. Olha Ah, só, ele aparece aqui e ele aparece aqui também, né? Porque antígeno, tá? É aquela nomenclatura que a gente já falou anteriormente. AG, antígeno, AC, anticorpo, tá bom? tá. É porque tem os pá, G e G, eu queria Não, saber. foi bom perguntar, mas inclusive porque isso é muito usual, tá? Então, assim, a gente emprega, né? Isso não é nem pessoal, não foi porque eu fiquei com preguiça de escrever aqui, não. É muito usual e até para vocês acostumarem, tá? Eles utilizam muito essa abreviação. Em artigos, é lógico que a gente coloca depois que ele foi descrito pela primeira vez. Então, aqui, né, como eu já apresentei vocês anteriormente, por isso que a gente passa a utilizar essa sigla. Mas só para vocês terem esse cuidado, essa atenção, porque ela realmente é uma nomenclatura muito utilizada, tá bom? Mas pode Tá. ficar à vontade e pergunta mesmo, tá, Natália? Então Não tá fica bom. na dúvida, não. Bem, então, vamos aqui para o segmento. Obrigada. Nada, Natália. E aqui, como eu falei com vocês, né? Esse é um processo de imunização ativa, por quê? Porque eu estou entrando em contato. Logicamente que na vacinação, nós entramos em contato com o antígeno, né? Eles não estão inoculando ali para mim um antígeno vivo. Para salve-se quem puder. Logicamente que não. A imunização ela ocorre de uma maneira ou por antígenos, né? Que sejam tratados, mortos ou atenuados, ou seja, eles são modificados, porque a intenção nenhuma é que eu venha apresentar sintomatologia, mas que sim, que esse antígeno seja apresentado ao meu corpo e ali eu comece a apresentar uma linha de defesa. Chama a atenção de vocês. Nós sabemos que, eventualmente, com uma vacinação, eu posso, às vezes, ter alguns efeitos, tá? Às vezes ficar um pouquinho febril, ter uma sensação de um certo desconforto. Isso também é muito de indivíduo para indivíduo, mas isso dentro de alguns princípios, isso ocorre de uma maneira natural e sem maiores prejuízos, tá bom? Só chama a atenção de vocês que também. Deixa eu ver aqui, ó. Tem gente que eu acho que está com o microfone ligado. Só um pouquinho, gente. E está atrapalhando, por favor. Falei aqui no início. Deixem o microfone desligado, tá bom? Eu gosto super que vocês participem, vocês sabem disso.
mas na hora de falar atrapalha o colega, né? Porque aqui tem uma interferência no áudio, tá certo? Então, por favor, só ativem na hora de perguntar. Deixa eu ver aqui se vocês estão me vendo. Sempre quando eu mexo aqui, ó, eu sempre faço bagunça. Bem, vocês estão vendo a minha tela, gente? Que na hora que eu mexo assim, eu fico com receio. Deixa eu ver aqui. Estão. Então tá. Bem, aí uma coisa que nós estávamos falando do efeito colateral, né? Toda vacina, gente, sim, é possível que alguns indivíduos, né? Isso é raríssimo, mas ainda assim que possam vir a apresentar efeitos colaterais mais severos. Nós sabemos disso, mas diante, né, do prós e contras em relação a esse processo, ela confere muito mais proteção e ajuda de uma maneira geral à saúde mundial do que prejuízos, tá bom? Mas é inquestionável que eventualmente possa acontecer, né? Alguns casos em que o indivíduo possa apresentar um efeito colateral adverso frente a uma vacinação, tá bom? Aqui, para ilustrar a imunização passiva, que ela é conferida, né? O indivíduo ele recebe os anticorpos. E, particularmente, aqui a gente sabe que durante o período gestacional, a mãe pode conferir ao feto, né? Anticorpos, dos quais ela possui e ela é administrada aqui via placentária ao feto. Tá? Chama a atenção de vocês, tem uma característica que eu não sei se vocês já ouviram falar, que eu acho muito interessante. No norte do nosso país, né, principalmente na região Amazônia, existe uma transmissão ativa da malária. Por que eu falo da malária? Para vocês terem uma ideia, a malária ela é um processo, né, infeccioso que acomete, do ponto de vista numérico, um contingente maior de indivíduos a âmbito mundial do que o próprio HIV, tá? E é interessante que exista, né, essa transmissão ativa para malária lá, principalmente na região norte do nosso país, e que as crianças, ao nascer, elas, logicamente, né, elas vivem numa região endêmica que possa haver transmissão desse, na verdade, ele é um protozoário, que é o plasmódio. E as crianças, nos primeiros 6 meses, elas não apresentam malária. Não que elas não necessariamente sejam picadas ou sejam infectadas, mas que elas possuem um processo imunológico que foi herdado, né, da mãe para o feto e que de alguma forma os protege. Né? Isso é interessante porque nós sabemos que nesses primeiros 6 meses são cruciais para um bom desenvolvimento e, logicamente, ali essas crianças são muito susceptíveis a sintomas mais agravados de qualquer processo infeccioso, né? Então, essa é uma conotação que eu acho interessante para a gente, porque ela evidencia justamente essa transferência, né? De imunidade, que é uma via passiva, e depois, logicamente, essa via passiva ela tem um efeito relativamente curto, né? A proteção ela é mais imediata, é diferente daquela vacinação, daquela imunização ativa. A nossa imunização ativa ela é mais duradoura, né? Muitas das vezes ela possa nos proteger, inclusive, ao longo da vida como um todo. Mas a passiva não, ela é uma imunização temporária. Então, é interessante a gente chamar atenção para isso, tá? Além, lógico, desse momento, né, tão bonito, tão importante, que é no momento da amamentação, em que a mãe também consegue conferir anticorpos, aqui só para a gente lembrar, né, da classe IgA, lembram que é aquela relacionada a mucosas, a secreções, né, e ela confere isso, essa proteção à criança. Por isso que é tão importante, por isso que batem tanto na tecla, na sensibilização das pessoas, né, para a necessidade da amamentação, pelo menos os primeiros 6 meses de vida da criança. Tá? Logicamente, podendo se estender, cada vez é melhor, mas pelo menos até os 6 meses de idade. Bem, e isso confere a essas crianças uma possibilidade
de um desenvolvimento maior, uma maior proteção, né? São crianças mais saudáveis de uma maneira geral. A gente consegue verificar isso dentro do acompanhamento que se faz, tá ok? Que a partir do momento que a gente é imunizado, nós temos uma produção de anticorpos, né? Que é o que se propõe. Essa que o objetivo, né? Quer seja da imunização ativa ou passiva. E aí a gente começa a produzir anticorpos, né? Frente àquele antígeno. E até lembrando aqui um fator que nós estávamos conversando, que fez parte da nossa unidade 3. Esses anticorpos são específicos, né? Eles acabam agindo de uma maneira específica a esse determinado antígeno. Então, não é uma coisa aleatória. E é importante que, inclusive, nós possamos avaliar se realmente nós estamos produzindo aquele anticorpo. Vocês provavelmente já estão acompanhando aí, né? Na hora que a gente vê nos noticiários, reparem, eles estão ali em termos de acompanhamento, de verificar se os indivíduos que foram testaram positivos para o novo coronavírus, né? Que adquiriram Covid-19, que verificar se eles estão agora produtores de anticorpos. Não sei se vocês têm acompanhado. Inicialmente falou-se muito que uma vez sendo positivo para esse novo coronavírus, a gente obrigatoriamente iria produzir anticorpos, né? Inclusive, eles fizeram testes até mesmo em macacos. Mas agora, a partir do momento que eles vão avaliando um contingente maior, afinal de contas, somos milhares no mundo inteiro positivos, indivíduos que testaram positivo para novo coronavírus, eles verificaram que ainda existem indivíduos que não venham produzir anticorpos. Enfim, é uma coisa que a gente precisa ir de acompanhar, tá? Para verificar direitinho, para ver o que a ciência vai identificar em relação a esse novo vírus e como ele realmente age no nosso corpo, né? É claro que e a grande maioria começa a ser produtor desse anticorpo, mas ainda tem alguns aí que estão testando negativo, né? Enfim, vamos ver o que a ciência vai nos trazer aí de futuro, tá bom? Existe muito um caso interessante, várias vezes nós possamos, às vezes, fazer sorologia para verificar se nós temos anticorpos, né? Para um determinado agente patogênico. Existe aqui um exemplo clássico que eu acho que eu já até comentei com vocês numa outra ocasião, mas só para vocês entenderem aqui nesse contexto, que acredito, principalmente as meninas que já fizeram, né, passaram por período gestacional, fizeram ali o pré-natal, sabem, é obrigatório que façamos a sorologia IgG e IgM para tóxico, né? Então, é isso que a gente está falando aqui. A partir do momento que nós possamos fazer ali um exame sorológico e verificar, né, se eu tenho anticorpos, quer seja da classe M ou da classe G, né, IgG e IgM, e isso eu consigo verificar se porventura eu entrei em contato com esse determinado agente etiológico ou não, né? E até mesmo aí uma expectativa, se eu estou nesse momento infectada ou se foi caso de passado, né? Lembrando-se mais uma vez, aproveito para recordá-los, uma coisa que a gente viu anteriormente, agora na unidade 3, que anticorpos da classe IgM, né, são anticorpos que sejam produzidos na fase aguda da doença, numa forma mais inicial, que é aqueles anticorpos que são indicativos de uma fase crônica, ou seja, onde eu já tenho um período maior do qual eu entrei em contato com aquele antígeno, aí é da classe IgG, tá bom? Eu só chamo a atenção de vocês, reparem que dentro desse contexto, né, hoje apresentado da imunização, mas como que é interessante, como que a gente vira e mexe, a gente precisa de recorrer a coisas que nós trabalhamos nos encontros passados, né, desde o primeiro encontro ali que a gente está na unidade 3, porque faz parte desse contexto e dentro desse aprendizado, tá bom? Por isso que é muito importante aquilo que eu chamei a atenção de vocês, de fixar o conteúdo, de acompanhar, né? É fundamental isso, tá?
Esses termos vocês com certeza já ouviram falar, e nós estamos aí numa época que a gente tem ouvido muito falar isso nos noticiários, né? O indivíduo soro negativo, eu acredito que seja muito intuitivo, né? É aquele indivíduo em que fez o teste sorológico e, na verdade, ele não produz anticorpos para aquele antígeno, para aquele agente patogênico, né? O soro positivo também acredito que seja bastante intuitivo. É aquele indivíduo que fez uma sorologia e que atestou positivo por produzir anticorpos para aquele determinado agente patogênico. Mas por que eu pulei aqui esse soro prevalência? Porque soro negativo e soro positivo, eu estou analisando um indivíduo, né? Eu estou analisando se aquele indivíduo, porventura, ele produz, então ele é positivo, ou ele não produz anticorpos contra um determinado antígeno, tá? A pergunta sempre é específica. Lembrando a vocês que eu particularmente, produzir anticorpos por uma série, né, de agentes patogênicos e não produzir para outros. Isso que é o que acontece com todos nós, né? Bem, mas o que significa soroprevalência? Soroprevalência é quando eu analiso uma quantidade de indivíduos, ou seja, eu estou analisando dentro de uma comunidade o número de indivíduos que são positivos, ou seja, que até são soropositivos. Então, agora eu estou analisando um grupo de pessoas específico. Então, agora eu não estou querendo saber agora se é a Mariane ou se é a Cristiane, né? Então, não é pessoal. A nossa pergunta agora não é se fulano é soro positivo ou se ele é soro negativo. Eu estou querendo saber se dentro daquela comunidade do qual nós estamos estudando, qual que é a soroprevalência, né? Que verificar, atestar, né? Indivíduos que produzam anticorpos, tá? Que aí, na verdade, só para a gente perceber essa diferenciação dessa terminologia, tá bom? E que é muito utilizada, afinal de contas, de uma maneira geral, inclusive, né, quando eles fazem um retrospecto daquela doença em uma determinada região, nós trabalhamos muito com a soroprevalência, porque eu estou falando de uma maneira geral, né? Estou falando dentro daquela perspectiva de população, quantos, né, eventualmente produzam anticorpos, né, contra aquele determinado agente patológico, tá bom? Então, só para a gente verificar essa diferenciação, que são terminologias interessantes para a gente aqui, tá? Enfim, que acaba sendo impactado para a gente, às vezes um artigo científico, ou mesmo num programa que a gente possa vir, né, a acompanhar, que é muito interessante. Aqui, senhores, eu apresento, não de forma alguma no sentido da gente decorar quais que são as doenças pelas quais tem vacinas e se elas sejam vivas, atenuadas ou mortas, não é isso. É mesmo para ilustrar a vocês, né? Então, por quê? Porque existem, de fato, vacinas que venham ser produzidas utilizando-se, né, de micro-organismos, quer sejam eles virais ou bacterianos, vivos atenuados, né? Isso tudo, obviamente, tratado aí no laboratório, ou através de agentes patogênicos mortos, né? Inativados. Chama a atenção aqui de vocês, existem características importantes, né? De uma maneira geral, para a gente atestar. Para a realização de uma vacina, não é fácil, né? E, inclusive, a gente tem verificado isso. Existem, logicamente, para alguns agentes patogênicos, vamos falar de uma maneira específica, né? No caso, para alguns vírus, eventualmente, às vezes, se consegue uma vacinação com maior rapidez, principalmente levando-se em consideração se às vezes já havia uma vacinação para aquela família viral, né? Agora, para outros, às vezes seja mais difícil, que é o que nós aí estamos nesse momento torcendo para que realmente os cientistas possam identificar uma vacina que seja de fato eficaz, né?
Bem, uma vacina ela precisa de ter dois momentos básicos. Primeiro, o trabalho dela, que vai acontecer a via laboratorial, inclusive com inoculação em animais de laboratório, né? Importante isso. E também um segundo momento que partem para ensaios clínicos. Tá? O que significa isso? Aquela vacina que está sendo desenvolvida vai ser aplicada, então, em pacientes, em indivíduos, né, voluntários, que é só para a gente ter uma ideia, eles estão falando que existem, nesse momento, pelo menos 12 vacinas sendo testadas a âmbito mundial para o novo coronavírus, tá? Inclusive, eles até testaram, que se não me engano, se não me falha a memória, nos Estados Unidos, que existe um grupo que está, teoricamente, numa fase mais avançada, que já está aplicando em voluntários. Até então, os resultados obtidos têm sido animadores, né? E eles acreditam que possam ainda divulgar isso até o final do ano, tá bom? Logicamente que aí é um passo. A partir daí tem que toda aquela perspectiva da indústria farmacêutica, de toda essa característica, né, de patente, de produção, e vocês imaginem a tão larga escala que será a produção desta vacina específica, né? Então, mas só para a gente ter uma noção, porque logicamente isso envolve muito, né? Vários princípios aqui, até que se chegue de fato a uma vacina que possa ser efetiva, porque ela tem que garantir proteção e ao mesmo tempo dar um mínimo de efeitos colaterais, tá? Aqui só chama a atenção de vocês em relação a essas vacinações. É lógico que, sempre destacando, nós temos aqui no Brasil, que é uma cartela de vacinação que é considerada muito eficiente, e existe um calendário, né, de vacinação para as crianças, para os adolescentes, para as gestantes, para os adultos, né, inclusive, enfim, tem toda uma distinção do qual, logicamente, aqui a gente é observado, tá bom? Muito específico para cada um. Bem, deixa eu ver aqui. Queria saber se vocês apresentam alguma dúvida em específica, alguma questão aqui, porque aí eu vou colocar para vocês algumas perguntinhas básicas para a gente poder fixar. Mas caso já tenham alguma observação, fiquem à vontade. Professora, Diga! é porque Quem fala? eu queria perguntar. É Natália, de novo. Diga, Natália. Ei, Natália. Pode perguntar, Natália. É porque eu tinha um amigo meu que tinha problema renal, né? Aí ele tomou a vacina da febre amarela. Ele passou mal e teve febre. Por que acontece essas coisas? E por causa que ele teve problema de rins? Então, olha só, vamos por partes, Natália. Bem, de fato, isso é possível. Efeitos colaterais, como eu falei com vocês. Isso possa acontecer com qualquer um, né? Não é esperado, assim, a princípio, porque são vacinas testadas com a menor probabilidade de efeitos colaterais, mas isso é possível. Mas tem um detalhe muito importante que você falou aí. Era um paciente com problema renal, né? Então, os indivíduos que venham apresentar já alguma doença crônica, que tenha até mesmo prejuízo, né, ao sistema imunológico, as vacinas, elas têm que ser realmente muito avaliadas se aquele paciente, naquele momento, é a melhor, né, é a melhor opção que ele realize aquela vacinação, tá? Hoje mesmo, a sua pergunta me ajuda a fazer um paralelo aqui com o nosso próximo assunto, que é dentro da oncologia, né? Os indivíduos em processo, por exemplo, de quimioterapia, eles não são vacinados, a não ser que eventualmente ali o profissional que esteja atendendo, aquele grupo de profissionais que estejam atendendo aquele paciente, acreditem que seja necessário, né? Mas a princípio não é um momento, porque imunologicamente ele está debilitado.
Então, por mais que essas vacinas sejam construídas, né, a partir de antígenos, ou vivos atenuados ou mortos, você tá incidindo ali sobre o organismo dele a presença de antígeno, tá? Então, por isso, logicamente que é isso de uma maneira generalizada, mas em função do que você falou, esse fato, né, dele, ele já estava, às vezes, debilitado. Então, ele acaba sendo mais susceptível a essas interferências quando, por exemplo, uma situação de imunização, tá bom? Tá, obrigada. De nada, tá? E assim, gente, só para vocês terem uma ideia, às vezes eles não fazem a indicação, principalmente aqui, essas as vivas atenuadas, eles ainda têm mais receio ainda, tá? Porque o organismo, como, né? A gente fala assim, existe uma perspectiva, uma probabilidade, mesmo que ela seja pequena, imagina-se que aquele indivíduo que às vezes ele já esteja, né? Já tem uma comorbidade acentuada, uma doença crônica ali intensa, atuando, ele acaba sendo muito mais susceptível. Então, é por isso que é muito necessário ter a avaliação ali naquele momento dos profissionais que atendem aquele paciente, tá? Porque organismo, né, é muito particular, diante de situações específicas assim, tem que ter muito cuidado. Bem, mais alguém quer fazer alguma pergunta? É bom que na hora que eu Professora, sou falo eu. assim, diga, é o Eu, Eber, Éder. não é? Aí, ó, Isso. Eber, tô conhecendo a voz. Diga, Eber. Eu queria só frisar uma coisa que eu lembrei. Você falou da malária, né? Eu lembrei da toxoplasmose, que se a mãe tiver, ela passa pro feto, né? Pela placenta, né? Placenta, sim. No caso específico, na toxo existe uma transmissão congênita, né? Que aí Uhum. realmente a gente está falando de transmissão. Sim, existem, no caso específico, várias vias de transmissão, né? Quer seja pela ingesta, quer seja às vezes pela inalação, e no caso também pela característica congênita, que, diga-se de passagem, né, Heber? Eu acredito que seja uma das vias mais severas, porque ali confere prejuízos, não só à mãe, a possibilidade, né, dela ter prejuízos diante desse protozoário, mas principalmente em função do trimestre gestacional, essa transmissão congênita possa, inclusive, levar a malformação, a retardo mental, prejuízos musculares, motores, né? Inclusive que eventualmente entra aí dentro de um cenário dos meninos da físio, pacientes, né, que adquiriram toxo ali por via congênita, porque eles realmente possam vir a apresentar prejuízos motores muito intensos, tá? Muito severos. E, Entendi. logicamente, até mesmo a possibilidade de aborto, tá? É uma situação realmente, infelizmente, Complexo. uma realidade, tá? Que a gente tem que ter cuidado, porque toxo ela é muito prevalente na população. Só para você ter uma noção, é esperado que cerca de 60% da população seja positiva para toxo, né? Ou seja, algum dia da minha vida, 60% da população já entrou em contato com parasita, tá? Enfim, mas é Uhum. isso, só para, né, dentro do que você falou e dentro dessa perspectiva de transmissão, mas aí é uma característica a passagem do parasito, né? Enfim. Uhum. Bem, mais alguma pergunta? Não, então eu vou. Agora eu que vou fazer umas perguntinhas básicas para vocês. São aquelas minhas perguntinhas que eu tenho feito, tá? São simples, nada cabuloso, não, mas só para a gente consolidar esse assunto e eu passar adiante, tá bom? Vocês vão ver, eu até fiz questão, olhem só. Relembrando, fixando. Eu até aqui, ó, vocês reparem que eu continuei com a questão 7. Eu até fiz questão para vocês perceberem, porque de 1 a 6 eu apresentei para vocês, tá? Semana passada.
E agora vou finalizar, porque aí eu separei em função, né, até onde a gente tinha ido com o assunto, e aí a partir de hoje eu coloquei a restante, tá? Até para chamar a atenção de vocês e vocês não deixarem de estudar, acompanhar, porque isso é uma boa maneira. Bem, aqui eu nem sei por que eu não tinha colocado a vocês essa pergunta, porque ela tem tudo a ver, né? Ela é bem básica, mas enfim, olhem só, são sinais cardeais à inflamação, tá? Então, para vocês identificarem aqui para mim, só peço a vocês, identifiquem, fiquem caladinhos aí, eu vou dar só um segundinho para que todos possam ler, né? Identificar qual que é a resposta correta, para a gente poder dar prosseguimento, tá bom? Então, esperem só um minutinho, porque o seu colega às vezes está lendo e ainda não identificou a resposta. Enquanto isso, eu vou pegar aqui meu potter, meu marcador. Bem, essa eu acho que não preciso nem ficar dando muito tempo, não, né? Acho que essa daí é super basicão, dá para todo mundo recordar relativamente com facilidade. Por favor, quem é que vai dar a resposta aqui pra gente? Qual a questão que marcaria? Letra E? Rubor. Gostei. Fizeram assim, respondendo, meio perguntando, né? Letra E? Letra S, né? Dor, rubor, calor e edema. Lembrando, né? Sensações dolorosas, rubor é vermelhidão, calor é febre e edema. E tá falando... Oi, perdão? Pode falar? Não. Diga quem tá falando. Ficou faltando Fernanda. Isso. Ei, Fernanda, ficou faltando qual? Perda de função. Isso, Fernanda. Isso mesmo, isso que eu ia perguntar. Qual que era o quinto, né, sinal cardinal que estava faltando? Que é isso, exatamente isso, que é a perda de função. Tá bom? Muito bem. Próxima questão. Também, deixa eu ver. Também é rapidinho, mas parem aí, pensem, esperem um pouquinho, deixa o colega pensar. O que são mediadores químicos? Nós vimos isso semana passada. Essa questão tinha no AVA, não tinha? Deixa eu ver, não sei. Daniel. Ei, Daniel, tá joia? Joia. Tudo bem, que bom. Não sei, Daniel. Isso aí é uma pergunta bem padrão, né? Não, mas eu não sei se tem, não. Não tirei de lá, não. Qual que é a resposta? Letra A. Sim, substâncias químicas liberadas no processo inflamatório. Exatamente. Tá? Isso mesmo. Aqui a próxima. Vejamos. Qual a função, né? Primeiro, o que são esses mediadores? E agora, qual que é a função desses mediadores químicos? Né? Que foi o que nós vimos semana passada. Na verdade, que base, né? Por que eles estão ali? Pense direitinho. Só lembrando a você, só recordando, né? Que a gente viu que o processo inflamatório ele tem dois princípios clássicos, né? Um que é a tentativa de neutralizar aquele evento adverso, aquela lesão, e segundo é tentar fazer o reparo do tecido, né? Então, aí, nesse momento inflamatório, tem a liberação desses mediadores químicos, que eles vão o quê? Qual que é a função deles? Letra E. Isso. Eu acho que é letra A. Na verdade, eles vão aqui controlar a inflamação e a resposta imunológica. Sim, porque ele vai ajudar ali, ele é um participativo desse processo, né? Ele não tem como inibir, na verdade, olha só, Heber, ele é produzido a partir de um processo inflamatório. Então, ele não tem como inibir o processo, porque o processo já está instalado,
tá? Então, agora, Entendi. depois dessa inflamação, o que ele vai fazer? Aí sim, ele vai tentar controlar, combater essa inflamação. Mas ela já existe, que se ela não existisse, ele não tinha sido produzido, tá bom? Então, controlar a inflamação e o processo de resposta imune, tá? Próxima questão, acho que tem. São poucas, eu não me recordo quantas. Quais são os dois tipos principais? Porque agora entra imunização. Quais são os dois tipos principais de imunização existentes? Esse fica super fácil. Foi quando eu comecei aqui hoje para vocês, eu falei dos dois processos clássicos, né? São duas vias básicas das quais nós temos. Como, perdão? Ativo e passivo. Ativa e passiva, isso mesmo. Letra B. Isso, B de bola. Quem que respondeu? Sandra. Oi, Sandra. Boa noite. É porque tem hora que vocês falam, o nome não está aqui logo no visor, eu não consigo perceber. Isso, Sandra. Ativa e passiva, letra B. Bem, aqui, questão 11. Como se desenvolve a imunização ativa? Lembrando, né? Olhem só, o que a gente viu. A ativa é aquela que ocorre a partir do contato com o antígeno, né? Ou seja, eu de alguma forma, eu entrei em contato ativamente com aquele antígeno. Na passiva, eu recebi anticorpos prontos. Então, nesse processo que é ativo aqui, qual que é o princípio, né? Como que se desenvolve essa imunização? Né? Isso. A partir do contato com o antígeno e desenvolve memória imunológica. Lembrando-se, né, o que a gente falou, que essa imunidade ela é uma imunidade protetora, que na verdade ela é mais duradoura, né? Se eu fizer o contraponto da ativa com a passiva, a ativa justamente para ela desenvolver esse processo, né, essa memória imunológica, ela é mais duradoura. Já na passiva, o que a gente observa é que é uma proteção imediata, que ela tende, né, a durar bem menos tempo, justamente porque ela não promove, né, a longo prazo esse processo de proteção. Bem, como se desenvolve, então, essa imunização passiva? Tá super fácil. Se ela é passiva, o que eu falei com vocês? Pode a passiva, pode falar, Heber. Eu acho que é a D. Quem mais? Eu acho que é a D. D de doido. Não. Letra A. Não, Heber. Olha só. Lembra que eu falei, eu falei demais, não deveria nem ter falado, mas é porque logo quando eu falei ativo e passiva, eu quis recordá-los, né, desse fator básico. A passiva, o indivíduo recebe o anticorpo pronto. É pronto, né? Ele não entrou necessariamente em contato com o antígeno. É o caso com, inclusive eu dei o exemplo, né? São esses quando o indivíduo recebe o soro, tá? Ou seja, ele veio a partir, estava tudo pronto. Ele não desenvolveu, tá certo? Então, essa passiva, ela baseia-se, é o fundamento básico. Letra A, exatamente. Letra A? É isso, A de amor. Quando o organismo recebe os anticorpos prontos e não há contato com o antígeno, tá? Letra A. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tá? Como eu falei com vocês, é porque eu tinha elaborado 12
não sabe a quantidade ao certo, então foram 12 perguntas a respeito, né? Desde o processo inflamatório e essa imunização, tá certo? Depois, só para vocês, se for o caso, recordar da outra live, tá lá, que foram as primeiras 6 perguntas, tá bom? Bem, então, diante disso, eu já tinha perguntado se vocês tinham alguma pergunta a se fazer. Eu vi aqui, eu acho que a Ana, ela me enviou. Depois eu vou ver, viu, Ana? Eu vi que você me mandou aqui um link. Eu vou dar uma olhada e, se for, eu vou postar para vocês no Árvore e até aviso que eu postei, tá bom? Mas como ele é maior, enfim, eu acho que fica às vezes mais cansativo aqui, mas vale muito a observação. Bem, vamos dar prosseguimento, né? Já tinha perguntado se vocês tinham dúvida e, em função disso, a gente também fez perguntas. Se ainda não houver, a partir de agora não houver, então, nenhuma outra dúvida a respeito desse assunto, a gente vai dar prosseguimento, tá? Bem, e aí nós vamos entrar na nossa última unidade, tá? Chamando a atenção de vocês, eu já tinha dito isso anteriormente, né? A gente fala, na hora que a gente apresenta a disciplina, a gente sempre fala que no final nós falamos sobre a oncologia, né? Que são todo esse processo que envolve o câncer. Vocês vão ver, o câncer é um nome popular que é conferido ao tumor maligno. E eu vou ali mostrar a vocês porque a gente precisa até entender, né? Por que até mesmo dessa terminologia, por que de falar de tumor, por que falar tumor benigno ou maligno, enfim, são aspectos que são importantes, que norteiam, né? A gente sabe da importância desse assunto, está presente entre nós, na verdade, gente, há muito tempo, né? Mas hoje em dia parece que está, né, mais presente. A gente possa discutir isso. Existem várias situações, inclusive, né? Hoje a gente tem a possibilidade de um diagnóstico mais precoce. Hoje a gente tem oportunidade de viver mais, até mesmo em função dessas vacinações, né? Das quais colaboraram muito para que nós possamos viver mais tempo, né? Então isso é imprescindível. Hoje a gente consegue alcançar idades, né, mais avançadas muito em função de todo um contingente de saúde que hoje acaba ainda, né, mesmo com tantas mazelas, a gente não está falando que não tenha, mas muita coisa evoluiu, né? E aí, logicamente, a gente acaba tendo a oportunidade também do diagnóstico, além, o que também é indiscutível, que é a nossa característica, o nosso dia a dia, o nosso estresse, péssimos hábitos de vida, a presença do tabaco de uma maneira muito, né, muito prevalente ali nas populações de uma maneira geral. Isso a gente está falando a âmbito mundial, né? Não só o Brasil. Enfim, então tudo é um contingente do qual vale muito a gente sempre parar e discutir a respeito disso, mas não é uma coisa de hoje, né? Vocês vão ver que a própria terminologia, ela é remota, tá? Então, é isso que a gente vai discutir a partir de agora, destacando esses princípios que é destacado no nosso livro didático como os enigmas do câncer, tá? Olha só, como eu falei com vocês, as alterações já ocorrem, né? Há milhares de anos, inclusive aqui chamando, né, a atenção para que isso já foi, em termos de descrição, desde Hipócrates. Inclusive, se vocês pegarem qualquer livro, qualquer videozinho falando sobre o assunto na internet, até no final aqui hoje também eu tenho um videozinho, mas é porque existem uns que são super extensos, aí não é o caso. Aí eu vou apresentar para vocês, principalmente no que se refere ali, né, se a gente imaginar, do processo do desenvolvimento, né, da alteração celular. Então, acho que isso é bem ilustrativo e vale.
Mas se a gente pegar do contexto histórico, toda a perspectiva, que é algo, né, mais longo, a gente percebe que essa doença, essas alterações, elas já ocorrem, né, há milhares de anos, inclusive antes de Cristo. A própria terminologia, né, quando a gente fala câncer, aquela associação, realmente se faz associação ao caranguejo, né? Inclusive, a lei do zodíaco utiliza-se do caranguejo como símbolo, né? Ele tem origem grega, então é cárqueos, né? Que significa caranguejo. E não é à toa, não. Eu vou destacar para vocês adiante o porquê. Porque essa associação que eles fizeram, né? Porque colocar-se essa representatividade do caranguejo com essa situação de alterações celulares, como é o caso, né, do câncer. Só que antes de falar do câncer propriamente dito, por quê? Câncer é um tumor maligno. A gente precisa entender, na verdade, todo esse retrospecto inicial. Eu vou falar, na hora que eu falo do câncer, eu falo num aspecto bastante específico. Mas existem, né, outros tumores que são considerados benignos e nós precisamos, né, nos ater e saber essa distinção. Inclusive, o que promove, né, a instalação do tumor maligno? Que tem um princípio básico de transformação, alteração celular, que é muito, muito importante para a gente aqui, tá bom? Bem, o termo de neoplasia, vocês também provavelmente já ouviram falar, né? Um tumor, ele, na verdade, ele é fruto de uma neoplasia, né? O que vem a ser isso? É o desenvolvimento, né, de um conjunto de células, por isso que a gente fala de uma massa tecidual, então um conjunto celular, que eles começam a se desenvolver, ou seja, a ter a divisão mitótica, né, de uma maneira descontrolada, tá? Então, é por isso que a gente começa a ter ali o desenvolvimento de células que vão ser mais ou menos atípicas, tá? E que ela vai se estender em relação àquele ambiente, àquele universo tecidual normal. Então, isso que se baseia em neoplasia, tá? E as neoplasias, elas estabelecem, então, o que a gente denomina de tumor. E o tumor, ele possa ser benigno ou maligno, tá? A terminologia sugestiva. O tumor benigno é aquele que tende a não promover, né, maiores dimensões ali de alterações corporais e principalmente tende a não comprometer a vida do indivíduo, tá? Já os tumores malignos, eles já possam, né? Ele assim, porque ele tem a probabilidade, a característica de se evadir daquele local de origem, podendo, né, essas células se instalar em outros pontos do corpo do indivíduo. E, inclusive, poder levar a agravos mais sérios à saúde desse paciente e, inclusive, se não diagnosticado e tratado a tempo, poder levá-lo a óbito. É muito importante a gente destacar, não significa, e até em função, né, dos dias atuais, em termos de avanços, de tratamento, não significa que necessariamente ele vai levar o indivíduo a óbito, muito pelo contrário. Mas é fundamental aqui aquele aspecto que a gente trabalha tanto na prevenção e, primeiro, né, de medidas preventivas que possam fazer diminuir as probabilidades da gente vir a desenvolver um tumor maligno e ainda assim também trabalhar com um diagnóstico precoce. Por quê? De uma maneira mais breve, né? Se for diagnosticado, maiores as chances de que aquele tratamento seja efetivo e de se evitar situações, né, de extensão maior e agravo à unidade corporal, tá bom? Então, isso aqui é muito importante de ser estabelecido. Inclusive,
deixa eu aproveitar aqui em termos de desenho, né? Eu falo adiante, mas olhem só, porque aqui tem o aspecto comparativo que eu acho que ajuda vocês a fixar. Percebam que aqui no tumor benigno, as células, né? Essa neoplasia, ou seja, essa massa tecidual que se desenvolveu, ela está contida, né? Inclusive, existe um envoltório, uma estrutura capsular que envolve o tumor benigno, tá? Aqui, nesses dois desenhos, o autor representou essas células tumorais, essas células alteradas, em vermelho, para elas serem chamativas aqui para a gente, tá bom? Agora, se vocês observarem no tumor maligno, essas células em vermelho, elas não estão contidas, né? Muito pelo contrário. Eles fazem essa associação, olhem, da perspectiva que elas têm de poderem evadir o tecido. E, inclusive, reparem, chamo a atenção de vocês num aspecto que eu vou apresentar a vocês lá na frente, né? Mas reparem esse detalhe aqui. O tumor maligno, ele é tendencioso dessas células poderem evadir esse ambiente, por isso que uma das características dele ser invasivo, e uma das vias de transmissão de serem levadas essas células, né, para a ocorrência de tumores em outras áreas, é a via sanguínea ou hematogênica. Então, se vocês observarem, por isso que eu fiz esse destaque aqui nessa região, que isso aqui é muito clássico dentro de um tumor maligno, né? Que é o que caracteriza da possibilidade disso ocorrer, tá? Na hora que a gente fala da identificação precoce, é porque a gente está justamente na tentativa de, se o indivíduo possuir um tumor maligno, que seja o mais precoce possível, a ponto disso aqui ainda não ter ocorrido. Porque, ao mesmo tempo, também é importante destacar que na maioria dos tumores malignos, entre as primeiras alterações celulares e até ao desenvolvimento maior dessas células e essa estrutura tumoral, né, tomar um corpo maior, isso às vezes demora anos. Então, isso, logicamente, é muito variável. É importante a gente destacar, embora a gente fale assim de câncer, parece que eu estou falando de uma referência única, né, patológica, mas não é. Existem vários, né, afinal de contas, cada histórico, né, cada órgão, aquela alteração, ela tem características específicas. Mas de uma maneira geral, e é por isso que a gente refere-se, né, à necessidade da precocidade do diagnóstico, tá? Porque acaba sendo muito mais fácil o controle. E só finalizando, chama a atenção de vocês desse detalhe que eu falei aqui, ó. Essa terminologia de caranguejo, ela não foi dada à toa, né? Foi dada em função aqui, foi dado em função disso daqui, olha, da possibilidade dessa migração celular que ocorre, né? O que a gente fala que a estrutura tumoral maligna, ela promove, de fato, projeções, né? Ela é invasiva. Então, eles fizeram essa associação, essa terminologia em função das patas do caranguejo, tá? Então, você tem aquela estrutura central e ali há as patas do caranguejo, tá bom? Fazendo essa menção da possibilidade dessa invasão de células alteradas para outras localidades, tá bom? Então, só para a gente até mesmo conseguir enxergar, né? Por que dessa associação, por que dessa terminologia? Bem, aqui, como eu falei com vocês, eu venho apresentando cada um, né, o que seja um tumor benigno ou maligno. Ali naquele momento, eu acho interessante porque a gente tem uma característica comparativa. Mas olhem aqui, mais uma vez, todo esse aspecto, esse envoltório, né, que é caracterizado no tumor benigno, ele não tem a característica de ser invasiva, né? Então, por isso que a gente fala que ele tem um comportamento que é inocente. Tá? Se for necessária a retirada do tumor benigno, o processo, inclusive cirúrgico, é muito mais fácil, né? Porque ele não tem aquele aspecto invasivo. Então, a região a ser retirada, ela é pontual, é aquele local onde se observou aquele tumor.
Eu falo da necessidade ou não, porque isso depende muito, depende da extensão, né, do tumor benigno. Existem situações tumorais que possam crescer e prejudicar ali o desenvolvimento e funcionalidade do órgão do qual ele esteja, né, presente. Então, por isso que tem que ser avaliado. Agora, há outras circunstâncias de que aquele tumor benigno, ele não se seja necessário, né? Afinal de contas, um ato cirúrgico é algo invasivo, você sempre, né, está ali mexendo no própria estrutura tecidual, então algumas situações possam não ser de forma alguma recomendado. E que muitas das vezes se faz, que possa se fazer, às vezes o acompanhamento, tá? O acompanhamento daquele tumor benigno. Por que o acompanhamento? Para verificar se de fato ele não está aumentando de tamanho, né? Porque existem algumas situações que, eventualmente, um tumor benigno possa se alterar e ter malignidade lá na frente, tá? Não é sempre, isso não significa, existem algumas situações específicas, existe todo um protocolo, tá? De acompanhamento, e também aí esse protocolo não é na base do achismo, não. Por exemplo, tumor benigno de mama, fibroadenoma, ele apresenta um protocolo pela Organização Mundial de Saúde de se fazer um acompanhamento, né? E que vá liberando eventualmente aquela mulher a partir do momento que, diante desse acompanhamento, aquele tumor ele não evolui, né? Então, mas isso precisa de tempo, né? Isso não ocorre de um dia para o outro. E é muito necessário que se faça o acompanhamento, né? Às vezes é muito comum a gente perceber, quando a gente está, né, em sala de aula e fala desse assunto, as pessoas comentam, tem muita gente que às vezes fica com receio. Ah, não, mas eu tenho medo do que possam encontrar. Gente, a gente não pode partir desse pressuposto. Na área de saúde, a gente tem que entender o seguinte: olha, realmente, eu quero tudo só de saúde, mas eu tenho que ter a consciência de que se eu não fizer os exames, né, preventivos ali no sentido de um diagnóstico precoce, isso não vai evitar com que eu não tenha. Só vai fazer com que, às vezes, na hora de uma situação mais intensa ali, realmente de mau agravo à minha saúde, eu tenho um diagnóstico, mas aí já seja tarde demais. Então, é muito importante, tá? Mesmo nessas situações de tumores benignos, que seja avaliado pelo médico, porque aí ele vai conseguir avaliar adequadamente e te orientar no sentido de te liberar ou não, né? Em relação àquela situação. E orientá-la até mesmo em situação de acompanhamento. Existem, né? Logicamente, a análise dos tumores em função do tipo de tecido do qual ele possa, às vezes, afetar. Como assim? Até coloco aqui para vocês. Eventualmente, existem tumores nas glândulas, nas estruturas glandulares, quer seja a glândula mamária, quer seja a glândula salivar, enfim. Se ele atua em estruturas glandulares, nós denominamos de adenomas, tá? Se atua, por exemplo, em situações que ele forma cistos, né? Cistos, gente, é a formação de uma estrutura que internamente eu tenho presença de líquido, né? Então, são os cistoadenomas. Na característica do papiloma, só para recordá-los, a característica das verrugas, né? Que são aquelas projeçõezinhas que ocorrem, elas são consideradas alterações ali epiteliais, inclusive, tá? Ou seja, alteração no meu tecido epitelial e que formou aquelas verrugas, que são essas projeções digistiformes que nós falamos, tá bom? E tem o pólipo. Acredito que vocês também já tenham ouvido falar, aliás, sei,
Inclusive, né, dos meninos do terceiro a gente já fez a morfodigestório, e na ocasião eu chamei a atenção de vocês. O indivíduo possa apresentar pólipos, e é muito característico, né, da região intestinal. Por quê? Pólipo é quando se tem também uma projeção epitelial, mas que ela ocorre em região de mucosa, ou seja, aquela área, tecido epitelial que reveste áreas úmidas. Então, os pólipos, os clássicos, inclusive os mais frequentemente identificados, são aqueles observados na cavidade intestinal. Inclusive, nesse caso específico, é interessante dizer a vocês que na hora que o indivíduo faz uma coloscopia e se observa, né, a presença de pólipos, é preconizado. Fez o exame, identificou a presença do pólipo, que ele seja retirado, tá? E sempre é realizada a biópsia. Por quê? Porque ali, logicamente, eles vão analisar se as características celulares desse pólipo são condizentes, como uma situação tumoral benigna ou maligna, né? Mas mesmo que seja um tumor benigno, no caso específico do câncer intestinal, o exame e a retirada do pólipo benigno é preventivo ao câncer intestinal. Por quê? Essas estruturas, esses pólipos, mesmo que eles sejam identificadas estruturas benignas, a médio e longo prazo, eles já observaram que eles têm chances reais de transformarem-se em tumores malignos. Então, a partir do momento que o indivíduo retira, é um fator literalmente preventivo de tumor maligno, porque eu estou tirando uma coisa que eventualmente lá no futuro poderia ter alterações mais contundentes e sugestivas a câncer propriamente dito, tá bom? Então isso é importante, porque a cada tipo eventual de câncer, né, existe um histórico, existe uma história a ser contada de uma maneira específica, né, que nem sempre possa ser condizente para todos os tipos de câncer. Coloco aqui para vocês exemplos de tumores benignos, né? O lipoma, que ele possa ser apresentado, tem até outras imagens, gente, mas senão fica muita imagem de uma coisa só. Mas, de uma maneira geral, esse lipoma, o que ele é? É uma alteração, é um tumor benigno, existe um crescimento de células adiposas que vão, na verdade, fugir daquele padrão, né, tecidual ali clássico, mas que ele está contido por uma malha, né, por uma estrutura capsular. E aqui é um acúmulo de células adiposas, tá bom? Ele ocorre via subcutânea, tá? E possa ser perceptivo, né? Olhem aqui como nessa imagem, possa ser perceptivo a olho nu, tá? Possa ocorrer em várias regiões do corpo. Então, isso daqui, agora, é muito importante. A gente sabe que, de uma maneira geral, na população, as pessoas, elas se assustam, né? Principalmente que elas chamam caroços. Tá crescendo um caroço. Enfim, independente de qualquer coisa, é importante, sim, que a pessoa, na percepção, né, de que algo está acontecendo, que está fugindo do padrão de normalidade, que ela procure um médico para poder avaliar de uma maneira adequada, né? Eventualmente possa até não necessariamente conferir a ela prejuízos, ou situação dolorosa, ou nenhum outro agravo, mas sempre é necessário que haja uma avaliação e, obviamente, né, um exame para realmente se identificar se é caso de um tumor benigno ou não. Existem outros exemplos de tumores benignos, né? E eu estou aqui trabalhando e colocando para vocês, gente, alguns exemplos que sejam mais clássicos e às vezes muito presentes na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente que está ali, né, no dia a dia, não só, né, falo
como mulher e ali estando junto às minhas alunas, a gente acaba acompanhando muito e tendo muitos relatos, e a gente sabe que eventualmente as coisas possam acontecer mais frequentemente do que a gente imagina. E aí, né, um dos tumores benignos também muito usuais em nós fêmeas é a presença do mioma na região uterina, né? Em que, inclusive, aqui é um tumor benigno, mas ele possa, às vezes, também conferir ou prejuízos, né? Principalmente aqui no caso específico, porque ele atende a uma região do sistema reprodutor que possa gerar, né, prejuízos à fertilização e ao desenvolvimento do feto. Então, é uma caracterização que não só possa vir, logicamente, ele precisa de ser acompanhado, né, e ali avaliado criteriosamente pelo médico, mas também que precisa de ter esse acompanhamento de perto em função do que ele possa, às vezes, causar, né, de prejuízos àquela mulher, né, se ela eventualmente assim desejar. E você fala assim, Luciene, aqui tá falando que é a maior frequência a partir dos 40, 50 anos de idade. Aí provavelmente ela nesse momento, não necessariamente, né? Às vezes está pensando, projetando uma gravidez. Ok, mas isso não significa que não possa ocorrer em indivíduos mais jovens, tá? De fato, aliás, de uma maneira geral, as situações tumorais elas tendem muitas das vezes a ocorrer, né? Quanto mais idade a gente tem, maior propensão a gente tem também de desenvolver as estruturas tumorais, tá? Mas isso não significa também que não possa ocorrer em indivíduos mais jovens. Então, por isso que é sempre importante essa observação e esse acompanhamento. Aliás, diga-se de passagem, até mesmo, né, o tumor maligno, o câncer, ele tem ocorrido, tem sido, né, tem tido o diagnóstico, muitas das vezes, em indivíduos absolutamente jovens, e até mesmo tem algumas situações tumorais malignas que são até já classicamente mais prevalentes em crianças, né? Então, é importante a gente trabalhar com essas características, porque a gente ouve muito falar, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber, né, perceber que, embora às vezes alguns sejam mais clássicos, mais prevalentes numa fase de indivíduo, né, mais maduro, até mesmo indivíduos mais idosos, mas isso não exclui de forma alguma a presença, né, e o diagnóstico em indivíduos mais jovens. O adenoma, como eu falei com vocês, é aquele tumor benigno que acomete glândulas, né? Eu coloquei como exemplo clássico aqui. Diga! Oi, quem é? A Natália. Oi, Natália. Diga, Natália. Pode falar? É aquele negócio que você fala do tumor. Eu tô em dúvida que você fala do tumor, dos tumores lá. Você fala da massas estecísticas, eu acho. O que é isso? Eu queria explicação sobre isso. Você fala assim do ovário? Interstício que você tá falando? Deixa eu ver aqui. É Deixa eu ver isso. qual que é a terminologia. Porque interstício... Aqui? Não é lá no outro. No outro. Tá. Aqui, ó. Esse aqui, ó. É massas císticas. Aqui. Isso. Porque é uma coisa. Interstício é o tecido, tá? Região intersticial, região do tecido. Pronto, que eu pensei a princípio que você estava falando disso. Mas aqui, cisto, eu até comentei, Natália. Por exemplo, existe cisto no ovário, existe cisto na mama, existe cisto nos rins. O que significa cisto? Cisto é o desenvolvimento alterado, tá? Ou seja, tem ali a presença, inclusive, de células, mas que no interior dele tem a presença de líquido. Então, qualquer coisa que você falar, massas císticas, você tem ali o desenvolvimento de estruturas celulares ao entorno, mas que eu também tenho internamente a situação presença de líquido. Então, quando fala nessa característica de cisto, pressupõe-se que eu também tenho infiltrado dentro desse ambiente. Ok, Natália?
Obrigada. De nada. Ah. Bem, deixa eu ver. Aqui, a gente estava aqui. Olhem só, como eu falei com vocês, existe esse, né, que é um exemplo clássico, porque é muito comum, não, mas que é muito prevalente, né, na população feminina, que é a presença do tumor benigno na estrutura da glândula mamária, tá? Ele também é identificado tanto pela mamografia como pela ultrassonografia da mama. É importante na identificação, porque ele, de uma maneira específica, existe um protocolo pela Organização Mundial de Saúde de que uma vez identificado, né? E essa identificação se faz ali a âmbito de imagem, né? Ele se detecta inicialmente, quer seja pela mamografia ou até mesmo pela ultrassonografia, como eu falei, mas a gente observa uma alteração ali, que é uma alteração por imagem. Na observação por imagem, logicamente que o profissional, né, ali o médico que está realizando o exame e depois o seu médico também que vai avaliar, ele já tem uma noção, já dá para ter uma noção se se trata de um tumor benigno ou maligno. Mas, ao mesmo tempo, essa noção não é suficiente para te dar um diagnóstico preciso, tá? Aí caminha-se para 2 pontos. A possibilidade de se realizar biópsia, tá? Que ocorre por punção, não é nada invasivo, não é nada cirúrgico, se faz via local, uma anestesia local, e ali, né, se retira-se células desse ambiente. Logicamente que é tudo guiado, inclusive, por ultrassonografia, né? Porque a estrutura da mama, logicamente, é uma estrutura normalmente robusta, pode até ser muito densa, então não é feito, né, essa punção no escuro, não. Ela é guiada por ultrassonografia, e aí eles vão retirar células especificamente desse ambiente. Então, aí eles vão analisar, e aí se atestam se se são células extremamente atípicas ou não. E aí vai ter aí sim um diagnóstico preciso, se é um tumor benigno ou maligno, né? Nunca se faz exclusivamente pelo achismo, ele está com aparência, embora a aparência ela possa ser sugestiva, a aparência ela não diz tudo, né? A gente não possa só confiar nesse aspecto, ela é fundamental que seja citológica, tá? Por que a aparência ajuda? Porque se for uma estrutura mais concisa, né, um contorno mais regular, é mais tendencioso a ser um tumor benigno, né? Mas se já vê ali na imagem uma alteração, né, morfológica muito grande, já é sugestiva, por outro lado, de tumor maligno. Mas sempre o diagnóstico precisa de ser determinado via biópsia, tá bom? E esses casos aqui de tumores benignos, como no caso específico, que é a fibroadenoma, né? Que são esses tumores benignos que possam ser observados na mama, eles normalmente até chama-se a atenção. Eles são mais facilmente observados em mulheres mais jovens, tá? Muito em função ali da característica hormonal. Ao passo que, de qualquer forma, é fundamental que se faça um acompanhamento. Existe um protocolo de acompanhamento ao longo, se não me engano, de 3 a 4 anos, tá? Sempre se fazendo, em média, uma mamografia, intercalando mamografia e ultrassonografia da mama. Assim, acaba que a mulher faz uma vez ao ano a mamografia e uma vez ao ano a ultrassonografia da mama, né? Então, intercalam esses 2 exames ao longo de 6 meses, então sempre tem um acompanhamento. Isso é importante, tá? E, logicamente, sempre tem aquela observação ali do mastologista ou da ginecologista, né? Normalmente é bom, quando você tem alguma alteraçãozinha, que se encaminhe, né? Se possível, para o mastologista, porque são, de fato, ali no caso, profissionais, né? Com maior experiência e acompanhamento nesse processo, tá bom?
Aqui, então, nesses tumores malignos, chamando atenção, como a gente já viu, né? A característica, inclusive aqui clássica, em relação a essas alterações, como eu falei com vocês, há aquelas projeções, né? Ele ser invasivo. E o grande detalhe dele ser invasivo é porque essas células, elas possam sair daquele local de origem, onde teve aquela alteração, e se evadir para outros ambientes, outros órgãos, e iniciando lá também outros processos de alteração. Quando ele evade outros ambientes, é o que a gente denomina, né, de metástase, que é o que as pessoas fazem o acompanhamento justamente para, porventura, verificar se não houve, né, de fato, a situação de metástase, tá bom? Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor, porque é maior probabilidade de se evitar a ocorrência dessa disseminação. Aqui, no caso dos tumores malignos, eles possam ser classificados por duas vias clássicas, né? De acordo com o tecido do qual eles acometem. Existem aqueles que são originados a partir de tecido epitelial, né? Que são os carcinomas. Existem aqueles que vão a partir do mesênquima, né? E, inclusive, até eu coloquei essa imagem aqui para vocês, porque na hora que a gente fala disso, só para vocês relembrarem, né? Tem aqui a característica clássica, quando a gente aqui fala em termos de tumores, até algumas caracterizações, algumas terminologias que são direcionadas, né? No caso, existe um tumor maligno do câncer de pele, que inclusive é um dos mais prevalentes aqui no nosso país, né? Muito em função dos excessos da radiação solar, que acaba que nós somos susceptíveis ali no dia a dia, porque a grande maioria de nós não usamos filtro solar, né? Mas eu não fico muito exposta ao sol. De fato, a maioria de nós, ainda mais mineiro, né? Não tem tanto esse hábito, mas isso já é o suficiente, essa incidência de radiação que nós temos no nosso dia a dia, eventualmente já é o suficiente para iniciar um processo de alteração, tá? Aqui só para vocês recordarem que ali no tegumento, a nível de epiderme, né? Lembram que existem a região de células basais, a região dos melanócitos, né? E, finalmente, a gente tem aqui aquelas células que são a gente fala células escamosas, porque são células, inclusive, que já estão envelhecendo e depois vão morrer e fazer o extrato córneo, tá? Por que chamando a atenção disso? Porque se vocês observarem, existe uma denominação aqui bem clássica, que é o melanoma, que é um câncer típico de pele, muito frequente na nossa população, que ele recebe essa terminologia em função de atingir a região dos melanócitos, né? Que são aquelas células que dão pigmentação à nossa pele. Então, essa projeção aqui, ó, ocorre muito, e reparem vocês que ela ocorre de uma maneira mais evasiva desde o início até aquela região de derme, tá bom? Então, quando ela é mais superficial, ela é esse carcinoma escamoso que nós denominamos, tá? Ou elas possam evadir também para a região basal, ou já ser o melanoma. O melanoma, ele já atinge áreas mais profundas e, inclusive, os melanócitos, tá? A gente sempre tem que ter o acompanhamento da nossa pele em termos de pigmentação. Logicamente que a gente percebe, existe uma pigmentação que possa ocorrer, né? Em função da nossa incidência ali aos raios solares. Mas a partir do momento que se pronunciam manchas e essa observação e até mesmo a projeção dela, né, na nossa pele, tem que ser observada e, na dúvida, procurar ali um dermatologista para poder avaliar de uma maneira adequada, tá bom? Logicamente que a observação superficial, ela nunca é o suficiente para testar se é benigno ou maligno, né? Mas se o médico, assim, achar necessário, se faz uma biópsia, tá? Bem, ou às vezes ele pede a gente para retirar, né? Enfim.
essa situação de sarcoma, que esses aqui todos são situações de carcinomas, né? São situações que são originadas de células epiteliais, por isso aqui, inclusive, que eu chamei a atenção para vocês perceberem, relembrarem isso, né? Porque na hora que a gente fala, às vezes nem todos se recordam. Agora tem o sarcoma, são justamente aqueles tecidos mesenquimais. O que vem a ser isso? Tecidos internos, né? Mesênquima, ambiente interno, observadas alterações, estruturas teciduais observadas no nosso corpo, via sistêmica. Então, nós temos os sarcomas, tá? Que aí sim existe uma diversidade muito maior, porque aí a gente entra dentro de um cenário, de uma perspectiva de alterações muito grandes, né? Tem o angiosarcoma, que o próprio nome sugere, né? Angio tem a ver com vasos sanguíneos. Então, são sarcomas, ou seja, alterações tumorais que vêm a ocorrer em vasos sanguíneos. Osteosarcoma e o próprio sarcoma de Ewings são alterações que ocorrem na estrutura óssea, tá? Então, nós temos aqui essas caracterizações tumorais na estrutura óssea, o condrosarcoma, condro de cartilagem, tecido cartilaginoso, tá? Os tumores gastrointestinais, inclusive também a gente tem que recordar, né? Muito presentes de uma maneira geral, afinal de contas, muito associado aqui, né? Quando a gente fala do ambiente gastrointestinal, que quer ou não aí tem influência das nossas ingestas, dos nossos excessos, que porventura possam funcionar também como fatores oncogênicos, tá? Aqui, só para vocês terem uma noção, na hora que a gente fala de osteosarcoma e o sarcoma de Ewing, todos eles são situações ósseas, né? Tumores malignos ósseos, mas faça essa distinção que o sarcoma de Ewing, normalmente ele ocorre alteração óssea em crianças, ou então indivíduos adultos mais jovens, tá? Normalmente inicia-se com situações dolorosas e queixas na região da perna e vai evadindo, tá? Inclusive aí se estende para ossos da região pélvica e aí membros superiores. Então, embora a gente fale assim e seja, né, sempre associado à característica óssea, tem essa distinção em função de que este seja mais prevalente em indivíduos mais jovens, tá? Ou então, de uma maneira generalizada, que é o osteosarcoma, que é câncer ósseo, mas aí ele já tende a ocorrer em indivíduos mais velhos. Aqui lipossarcomas, que inclusive situações tumorais em células adiposas, tá? Fibrosarcomas, que aí é a alteração, né, alteração tumoral maligna em células musculares, tá? E, por fim, alterações associadas também à vascularização, tá? E aqui, inclusive, o epitélio, né, desses vasos sanguíneos, tá bom? Chama a atenção de vocês que existe uma variação muito grande, e, afinal de contas, todas as regiões possam, né, ser acometidas por alterações tumorais. Eu coloco aqui para vocês que são as principais diferenças clássicas dos tumores. Na verdade, a gente já falou vários deles e vamos ainda falar adiante, mas só para delimitar a vocês, né, de uma maneira mais fidedigna para vocês enxergarem. Eu vou utilizar esse quadro como ponto final para a gente, antes de ir para o nosso intervalo, tá bom? Só para vocês já estou atenta aqui, podem acompanhar. Olhem só, o tumor benigno, a gente verificou que eles são alterações celulares. De uma maneira geral, essas células que estão ali se desenvolvendo, elas são mais semelhantes ao tecido normal, ao contraponto que as células malignas, elas se diferenciam absolutamente, completamente, tá? De qualquer forma, o que caracteriza uma situação tumoral, quer seja ele benigno ou maligno, é o crescimento daquelas células, ou seja, células que começam a entrar em processo de divisão mitótica de uma maneira muito intensa. Só que, o que nós observamos? Embora esse crescimento aqui possa ser progressivo, ou seja, inclusive poder evadir tamanhos tumorais, né, até grandes,
existe a possibilidade também dele regredir. E aqui, de uma maneira geral, ele é mais contido, né? Ao passo que no tumor maligno, o que a gente percebe? Um crescimento rápido e a probabilidade da invasão de outros ambientes, né? Então, ele tende a ser cada vez mais intenso, inclusive essas divisões celulares, que começam a ser completamente despropositadas em relação às células que deram origem, tá? Nós vimos que o benigno, a estrutura tumoral ela é bem delimitada, inclusive envolvida por uma cápsula, como eu falei com vocês. E no caso da malignidade, não. Elas tendem a não ser delimitadas, porque elas são invasivas, né? Então, elas vão infiltrando. No tumor benigno, ele é pontual, existe o tumor ali, naquele local. Eu vou dar um exemplo. Uma mulher, ela possa, porventura, poder ter na mama mais de um tumor, né? Mais de um tumor, inclusive benigno. Mas cada um é um histórico, tá? Não significa que ele saiu de um ponto e foi para o outro, não. Não ocorre metástase, tá? Que é a característica clássica de um tumor, por isso que ele é considerado benigno. E, por outro lado, na malignidade, no tumor maligno, existe essa probabilidade, que é uma realidade, dele evadir outros ambientes através do processo de metástase, tá? Bem, como eu falei com vocês, eu vou colocar esse quadro como nosso ponto de corte. Vamos para o intervalo e a gente volta já já, tá certo? Ô, Luciene, eu tenho uma dúvida. Sou eu, Web? Oi, Eber, diga. Espera, eu não sei nem se eu... Não, pode falar. Diga, Eber. A senhora falou daquele tumor que dá no útero, né? Uhum. Mioma. Mioma. Aquilo ali é placa de gordura? Esse tumor é placa de gordura ou é célula? São células. Quando se tem desenvolvimento de células adiposas, são os lipomas. Então, aí ele é específico. Normalmente, ele ocorre no ambiente subcutâneo, tá? Agora, aí no caso do mioma, que é uma situação tumoral, mesmo que benigna, mas você tem ali células que eles tiveram origem a partir das células do útero, propriamente dito, tá? Então, você não tem ali, necessariamente, não é esse crescimento de células adiposas, não. Tá bom? É porque a estrutura parece um pouco, né? Não, é porque ele ali tem o contorno irregular, né? E cheio de estruturas circulares. Então, por isso que te remeteu a essa possibilidade. Mas não é não, tá bom, Eva? Obrigado. De nada.